Olá pessoal, tudo bem? Dia 28 de maio de 2020, primeira aula de Direito Internacional. Lembrando que essa aqui é a nossa última aula, tá bom, gente, de matéria nova. E lembrando que na próxima semana já será a nossa aula de revisão, para que daqui a 15 dias nós possamos também fazer a prova. E só para deixar documentado, a nossa prova será nos mesmos moldes como nós fizemos a primeira avaliação. Eu vou mandar o link para vocês do Google Forms, daquelas questões que são muito parecidas às alternativas, A, B, C, D, E, e é claro que você vai ter que se atentar e muito, tá bom? Lembrando, por favor, e pedindo uma grande gentileza, de que vocês mandem por favor, as suas respostas da prova, por favor, durante o expediente da aula. Eu, graças a Deus, não tive problema com ninguém da turma, né? Todo mundo mandou aqui durante o horário de aula e mande apenas uma vez, né? Porque eu não sei que a pessoa quer fazer duas vezes, então ela mandou. Nesse caso, eu tive apenas, obviamente, um caso da pessoa que mandou a prova por duas vezes, com uma diferença de 15 minutos entre uma prova e outra, e é claro que eu tive que considerar a primeira, né, gente? Então não adianta mandar a segunda vez. Vamos lá? Direito previdenciário, eu estou aqui trabalhando com vocês o material que eu já mandei para todos, já está disponível, a partir da página número 11, tá bom, gente? A partir da página número 11, eu estou trabalhando com vocês exatamente esse aspecto. E nós vamos falar, gente, de direito internacional e falar sobre direitos reais. Tudo bem, gente? Direitos reais. Bom, reais, gente, vem do quê? Reais vem de res. Reais vem de res, vem de coisa. Porque direito real é muito assinalado, inclusive existe um capítulo exclusivo no Código Civil Brasileiro que trata sobre direitos reais. Mas o que acontece, gente? Uma mesma relação, ela pode ser aplicada várias leis. Então, o que eu devo anotar? Vamos lá, gente. Que uma única situação, ela pode ser, sim, aplicada como em várias leis. Repito, uma única situação, ela pode ser aplicada em diversas regras, em diversas leis. Como, por exemplo, a pandemia do Covid-19. Cada país tem um protocolo. Mas, gente, vou dar um exemplo para vocês. Ontem, o governador do estado aqui de São Paulo deu um protocolo, sendo que em outros estados não está acontecendo a mesma coisa. Você vê que nós temos isso no caráter tanto interno, né, do país, como também no caráter externo. Okay? Então, cada país segue a mesma situação. Mas detalhe, gente, nós podemos ter o mesmo ato com diferentes regras, tá bom, gente? Só que desde que se trate de problemas jurídicos, tá certo? Que podem ser até mesmo distintos, tá bom? O que isso significa, gente? A aplicação dessas leis de forma diferente, eu vou explicar isso para vocês, mas a aplicação de leis de forma diferente em cada lugar, isso vai depender e é em virtude da própria cultura. Então, o que eu devo notar isso? Vamos lá. É a própria cultura de determinado país, determinada cultura de determinado país, que irá determinar a aplicação daquela regra. A aplicação daquela situação, tá? Repito, gente, existem países que não têm Código Civil. Existem países em que a sua regra, ele é utilizado, gente, de que maneira? No próprio livro da lei. O livro da lei de alguns países não é o Código Civil, gente. O livro da lei deles é o livro religioso, como o Alcorão. Certo, senhores? Para os muçulmanos. Nós temos situações em que são chamados fundamentalistas. Quem são os fundamentalistas? São pessoas que analisam a lei religiosa de forma expressa ao que está escrito. Só vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Existem
algumas passagens, por exemplo, de livros religiosos, que é claro que é bom não citar o nome, tá certo? Para não entrar nesse mérito que é extremamente delicado, que eles falam assim: quem não for da minha religião é considerado um inimigo. Isso é o texto literal da regra. Então, o que as pessoas fazem, os fundamentalistas? Leem esse texto, lê esse trecho, entendi. O profeta falou que quem não é da nossa religião é meu inimigo. O que se faz com o inimigo, gente? Apaga o inimigo, não é isso? Basicamente é isso. Mas, queridos, essa visão, muitas vezes, em que a gente faz de um texto, não está correta, gente. Por quê? Porque a visão que a gente tem do texto é exatamente errônea. Veja, aquelas pessoas, como que deve ser interpretado, aí é uma visão um pouco mais extensiva. Se a pessoa não for da minha religião, obviamente eu a respeito, mas se ela não seguir os caminhos que levam ao Criador, a Deus, nós vamos ajudá-la a encontrar esse caminho. Mas ajudar como, gente? Com compreensão, com bom senso, com empatia, com amor, meu Deus do céu. E não matando a pessoa, né, gente? Ou excluindo ela de nós. Jesus não falou: nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho? Ele foi lá e ele ia atrás exatamente daquelas ovelhas desgarradas. Então, o direito internacional, gente, ele respeita muito esse caráter cultural religioso. Cultural religioso. Então, exatamente em cima disso é que o direito internacional público tenta se pautar. E outro detalhe importante, gente, tá bom? O conceito exatamente de soberania. Porque uma vez que é respeitada a soberania, isso eu peço que você anote. Vamos lá, gente. A soberania é o respeito às regras daquele determinado país. É o respeito às regras daquele determinado país. Tá? Daquele determinado país. Muito bem. Ótimo. E tem um outro aspecto, gente, que se chama harmonia jurídica internacional. Que raio é isso? Repito, gente, harmonia jurídica internacional. Vamos lá? Harmonia jurídica internacional. Gente, como é que nós temos que exatamente tentar harmonizar situações de culturas tão diferentes? Veja, a cultura paulista é diferente da cultura mineira, que é diferente da cultura do Rio Grande do Sul, que é diferente do Ceará. Gente, nós temos uma cultura em determinada região do Brasil diferente, quiçá no Brasil, no mundo, gente. Na América já é diferente, imagina na Europa, na Ásia, na África, né? Ou seja, como é que a gente tenta? A primeira coisa, gente, então vamos lá. Como que se tenta harmonizar essa situação? Primeiro, a proteção de expectativa jurídica. A proteção de expectativa jurídica. Todo mundo, gente, em sã consciência, tem que torcer para um judiciário livre, independente e que respeite a Constituição. Gente, todo mundo em sã consciência, sem nenhum tipo de ideologia e sem nenhum tipo de fanatismo que cega, tem que pensar que nós temos que ter um judiciário livre, repito, independente e que respeite a Constituição. Agora, a partir do momento em que não se respeita a Constituição, gente, aí nós estamos tendo uma inversão de valores. Agora, uma vez que nós temos o respeito à Constituição, isso é salutar em todos os países democráticos e livres. Então, é que o Brasil, gente, o brasileiro, ele tem um grande problema. Eu sou brasileiro, eu posso falar isso. O brasileiro, gente, ele tem um grande problema. Ele não se lembra, não se preocupa e não estuda a sua história. Então, quando a gente não estuda a história, gente, nós temos que tomar muito cuidado, extremamente cuidado, com o que acontece hoje, que são erros do passado. Quer ver mais um livro que eu guardei aqui para mim? Esse livro aqui, gente, eu acho que eu tenho desde 2000, cara. Olha que legal. Esse livro aqui, eu tenho desde 2000, ele comigo. Chama-se O Direito na História, do Zé Reinaldo Lima Lopes. Tá? O Direito na História. É uma bela obra, tá certo, gente? Tá amarelinho. Mas ele explica, gente, dentro do corpo da história, como é que se funciona o direito. Então ele juntou aqui história e direito. É uma ótima obra.
Por quê? Porque isso faz com que a gente não esqueça aquilo que a gente passou. E o brasileiro ele tem um grande problema. Nós não nos lembramos da nossa história. Tá certo, gente? Não nos lembramos da nossa história. Então as pessoas se esqueceram, gente, do regime de exceção que nós vivemos aqui no passado, a época de Vargas e posteriormente os militares. Gente, se hoje você tem a liberdade de você colocar o que você quer na rede social, agradeça, meu filho, mesmo sendo besteira. Porque muita besteira a gente põe também, muita brincadeira, né? Muito fato. Mas, gente, nós temos que agradecer. Porque veja que o Trump falou ontem, não sei se vocês viram, gente, o presidente americano, cara, falou que ele vai regulamentar, ele pretende regulamentar as mídias sociais. Ou seja, cortando as asinhas de muita gente. Isso, gente, tá dando um barulho na América que vocês não têm ideia. Porque se fizer lá, você acha que não vai fazer aqui? É óbvio. Então, gente, estudem a história, pessoal, para que a gente não cometa os erros do passado, Deus do céu, sabe? Eu gosto muito, né, dessa parte histórica. Outro ponto importante, gente, então a proteção de expectativa jurídica. Então, o que é expectativa jurídica? É o respeito, meu povo, é o respeito, obviamente, a um judiciário livre e independente. E o segundo ponto para que exista a harmonia, tá bom, gente? Entre esses países. É a proteção da segurança jurídica internacional. É a proteção da segurança jurídica internacional. Gente, o que é a proteção da segurança jurídica internacional? Que existem alguns órgãos que são escolhidos pelos países que podem resolver problemas entre eles. O maior exemplo disso que nós temos, gente, sem dúvida nenhuma, é o Tribunal de Haia, na Holanda, que julga crimes de guerra, genocidas. Ok? Nós temos o Mercosul, que exatamente visa o quê, meus queridos amigos? O Mercosul, ele busca exatamente o quê? Ele traz aqui em seu bojo, resolver problemas entre os países coligados aqui na América do Sul, tá? Que faz parte do Mercosul, tá bom, gente? Então, só para fechar, nós temos isso, gente. Esses requisitos de proteção, esses requisitos, características de proteção, eles visam tutelar a confiança, repito, gente, tutelar a confiança ótimo, gente, a confiança entre os Estados-membros. Muito bem, perfeito? Gente, deixa eu só fechar aqui a nossa primeira aula para não ficar um vídeo muito extenso.